Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Simplesmente Chico. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que ilumine a todos nós em mais essa reunião de estudo da doutrina espírita, da filosofia e dos valores kardecianos. Hoje, compondo a mesa comigo de estudos, está comigo minha esposa, Fábia. Na parte técnica, meu filho, Felipe, e nossos irmãos da equipe Trabalhador Espiritual. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fábia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Felipe. E hoje estamos indo para a nossa 21ª reunião. Exato? Isso. Aproveitar antes de iniciarmos os nossos estudos, deixar um abraço, um forte abraço para todos que nos sigam, todos que se inscreveram no nosso canal, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Passar um pouco da dinâmica do nosso canal, que tivemos bastante inscritos. Então, teve algumas perguntas, né? Então, passar um pouco da dinâmica. O nosso canal é um canal simples, né? De estudo dos valores da doutrina espírita, né? Kardeciano, né? E é simples, feito com muito carinho, né? Onde não pedimos nenhuma ajuda, nunca vai ter um QR Code pedindo ajuda, não, nem like, não pedimos nada, né? Do jeito que nós aprendemos, é o jeito que nós estamos dispostos a cumprir a nossa missão. Então não se preocupem, nunca vai ter ninguém pedindo futuramente ajuda, QR Code, venda de livro, nada disso. A nossa missão é simplesmente passar um pouquinho dos estudos, né? E para as pessoas que queiram conhecer, né, Fábio? E muitas vezes não tem a dinâmica para ir até um centro espírita, né? Às vezes não conhece, não tem perto, às vezes tem receio, então quer conhecer um pouquinho antes. Então essa é a nossa missão, levar um pouquinho. Nós estamos estudando. Começamos pelo livro do Evangelho, que é o principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E depois vamos para outros livros. E aí a pessoa vai conhecendo, se sentir bem, sentir vontade, se aproximar, se aprofundar mais nos estudos, né? Tem outros canais, tem muitos canais. Tem também centros espíritas, né? Kardecianos. Fique à vontade para ir, para conhecer, né? E é isso. Então, assim, não se preocupe. Não, é um canal que a nossa única missão é passar vibrações boas e um pouquinho do nosso conhecimento, dos nossos anos de estudo, né? Porque hoje em dia a gente está acostumado, a pessoa começa a seguir, né? Começa a gostar e daqui a pouco vem a cobrança, né? Ah, você que nos assiste, ajuda isso, ajuda aquilo. Não temos na obra, não temos nada. Tudo de coração, tudo pode ser simples, mas é tudo de coração e tudo... nossa missão, de mais ninguém, né? É porque teve algumas perguntas, né? E aí passar essa dinâmica que quem às vezes não seguiu o começo, o início, não assistiu, então a gente dá mais essa repassada, certo? Tá certo. E sejam todos muito bem-vindos, todos os que estão inscritos, né? Todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Espero que possamos passar
essas boas energias, né? Que Deus nos transmite e nós podemos transmitir a todos. É isso aí. Né? A gente só espera ter mais inscritos, né? Pra gente poder fazer nossas lives ao vivo. Sim, então, é a única assim que a gente pede para ter o mínimo, né? Eu não sei, quem cuida é a Marcela, né? É pra gente ter o mínimo de inscrito para poder fazer ao vivo, porque às vezes quando a gente grava, às vezes para carregar às vezes não dá certo, alguma coisa. Mas a gente vai conseguir. É só isso, vamos conseguir, né? Mas não precisa like, não precisa é só mesmo boas energias que levam bons pensamentos. Só isso que nós pedimos, né? Então, nos nossos estudos está em que página que nós paramos? Nós paramos na página 76, mas nós vamos voltar uma página aqui, porque para dar início certinho no título, Causas Atuais das Aflições. Então, Causas Atuais das Aflições está na página 75 deste evangelho aqui, certo? Lembrando que pode ser qualquer evangelho. Pode ser qualquer evangelho. Para quem acompanha em outro evangelho, é o capítulo 5, item 4. Ok. Certo? Lembrando que ainda temos evangelho para presentear. Quem quiser um evangelho nosso, é só deixar nos comentários, não é isso? Comentários. Deixa no comentário. Quero um evangelho de vocês de presente. Os 10 evangelhos vamos estar doando, né? Isso. Sem nenhum custo, nem de envio, de nada. Tá ok? Então, vamos dar início? Vamos. Então, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou se quisermos, têm duas origens bem diversas. Que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e sua ingratidão. Que todos os tenham o coração feridos pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Como nós vimos, né? As causas das nossas aflições são de duas formas, né? São das vidas passadas, né?
das nossas faltas das vidas passadas e também da nossa vida atual, quando encarnado, né? E geralmente as mais leves, né, são as que nós olhamos aqui ainda como a nossa vida presente, né? As nossas aflições de vidas passadas geralmente é aquela que já traz no a nossa veste, né, que é o nosso corpo. Geralmente nós já trazemos neles as doenças ou as imperfeições, né? E muita gente fala, mas como pode, né? Uma criança nascer com imperfeição, né? Mas aí para nós espíritas, que nós temos a certeza da reencarnação, né? A certeza de nossas vidas, várias vidas no progresso, no caminho do progresso do espírito. Aí nós temos as explicações, né? Porque se você não cuida da sua veste, do seu corpo nessa vida, vamos pegar um exemplo, o cigarro ou a bebida, sem falar de drogas ilícitas. Mas vamos pegar o cigarro, né? Se a pessoa passa a vida inteira fumando, tenha consciência, sabe que faz mal, né? Mas ela faz a escolha. Ela faz a escolha e continua fumando. Nessa vida, por mais que ela vai colher os frutos, né? Mas às vezes não é o suficiente. Às vezes fica ainda para próximo. E aí, no corpo que está sendo preparado para servir de vestes desse espírito, ele mesmo, né, já pede. E aí vem problemas respiratórios, vem outros tipos de problema. Estamos pegando um exemplo mais fácil, né? Então, essas aflições passadas, elas já vêm, vamos dizer assim, na carne, né? Já incrustado em nós. Mas temos também que colher as atuais, né? E aqui dá o exemplo dos filhos, da educação dos filhos. Essa você já vai começar a colher agora. Seu filho, quando pequeno, aqui dá o exemplo, né? Ou por fraqueza, ou por indiferença, ou excesso de mimo, você deixa a criança fazer o que quer. O que você vai colher dele quando de jovem para adulto? Você vai colher o que você plantou. Falta de educação, a rebeldia, o mimo de achar que o mundo gira em torno deles, entendeu? O desprezo pelos pais, né? E então isso você já começa a colher de imediato. Também temos, né, muitos exemplos, mas as causas que eu acho mais pesadas, as que, vamos dizer assim, não deu tempo de nós nos retratarmos nessa vida, essas a gente já traz no espírito e na carne e no corpo. Eu acho que essas são as mais pesadas.
são traumas, são medos que a gente não imagina o porquê, né? Doenças. Empatias ou pessoa fechada para o mundo, né? Fechado para tudo, individualista, já vem com esse perfil, né? De ruindade, né? Que fala, ninguém nasce ruim. Não, pelo contrário. Você já traz a sua carga passada. Você traz o seu instinto, sabe? Essa teoria que ninguém nasce ruim, todos nascemos iguais. Quando nós estamos no meio do caminho aqui, ou no início do caminho, já não bate mais. Nós nascemos todos iguais no início, quando Deus nos faz a vida. Mas depois, no caminho, no percurso, aí não somos mais iguais. Uns tomam caminhos diferentes, mais árduos, outros conseguem ser caminhos mais leves, né? Mas esse que vai pelo caminho mais tortuoso, mas esse ele vem trazendo junto consigo. E até se desfazer dessa carga pesada, até desfazer dessas negatividades, às vezes vai várias encarnações. Por isso que ainda vemos ainda tanta ruindade, né? Em certos indivíduos, em certas pessoas, tanta maldade, tanta ruindade, tanta crueldade, né? Então, isso é coisas que a gente já vai buscando de vidas passadas, né? Quando nós tomamos atitudes erradas, quando colocamos, não damos o devido respeito aos nossos valores, né? Colocamos coisas materiais acima de Deus, né? Acima dos nossos valores cristãos, sabe? Vemos aí ainda hoje pessoas matando por causa de celular, matando por causa de uma moto, por causa de sabe? Então imagina, tá ficando banal tirar a vida de um irmão por causa de uma coisa material que não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Então você acha que isso aí esse peso, essa carga que ele obteve fazendo uma crueldade dessa, isso aí não vai se extinguir. Você não vai lá e se arrepender e acabou. Isso aí não existe. Para nós espíritas, não é assim. Você pode se arrepender, o seu arrependimento vai valer, mas não é assim. Você plantou, você vai colher. O universo é assim. A vida é assim. O que você plantar, você vai colher. Não pensa que eu vou fazer, desfazer, aí depois vou lá, me arrependo, rezo uma Ave Maria e meus erros estão superados. Não estão, não. Só arrependimento, se for verdadeiro, se for de coração, de espírito, melhor dizendo, né? Ele vai valer muito. Mas que você vai colher, você vai colher. Você entendeu? Não existe esse passar de pano. Não existe esse agora não devo nada.
Deus é justo. E na justiça divina, não é igual a nossa justiça aqui da terra que nós estamos vendo hoje, principalmente hoje. Uma justiça vergonhosa, onde pessoas de bem, mães, pais de família, idosos presos, enquanto assassinos saem pela porta da frente. Criminosos, traficantes são liberados antes mesmo dos policiais que o levaram para a delegacia. E uma mãe e 2 filhos pequenos querendo ser condenado, querendo condenar ela a 14 anos de prisão, porque escreveu com batom numa estátua. Então, essa justiça é nossa aqui, vergonhosa, é daqui, desse mundo. É dos homens, né? Dos homens. Agora, de Deus, ela é certa e justa. Vamos continuar. Seguindo, então. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto que, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males desta espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Vai dizer, né? E aqui reforça aqui. E nós vemos, né, que o que diz aqui que aí o homem coloca a culpa sempre nos outros, né? Isso é de praxe nosso. Que a culpa é da sorte, a culpa é do vizinho, é do patrão, ou é do funcionário. E nunca a culpa é nossa, né? É do filho. Então, é o que eu digo sempre. Um pouquinho do que é a amostra, né? Melhor dizendo, do que vai ser nosso desencarne, é o nosso sono. É a nossa cama, o nosso travesseiro, onde nós deitamos a cabeça e ali sozinho, antes de pegar no sono, ali sua consciência começa a agir. Ah, feliz daquele que consegue deitar e ter sua noite de sono leve. Feliz desse, né? Feliz daquele que a consciência não vai buscar os seus erros ali, quando os tem, né?
Então, ali é uma pequena amostra do travesseiro da gente. Que no desencarne, imagine isso apurado milhões de vezes. Onde você vai lembrar de cada palavra, de cada segundo. E você mesmo vai se culpar. Né? Você vai se cobrar, melhor dizendo, né? De toda a sua atitude, de tudo que você fez. Então, que é uma pequena amostra. Quando você deitar a cama no travesseiro, repassa todos os suas atitudes. E aí vê quem é o errado. Se é você, ou se é quem você está culpando, né? Vamos continuar? Vamos sim. Ó. E também tem aqueles, né, que às vezes vivem na ilusão, né? Se iludem que tá tudo certo. Ah, sim. Que estão fazendo o mal. Estão burlando ali, né? Passando por cima, mas na cabeça deles e na vida deles, eles se iludem na ideia de que tá tudo certo, que não é verdade, que não é maldade, né? Sim, mas por mais, eu volto a dizer, por mais ilusão que tenha, por mais que se engane, sempre tem um pontinho de... A consciência nossa, Deus é perfeito. Deus colocou Todos essa consciência para nos cobrarmos. Então, você pode, para os outros, você pode até conseguir fazer esse papel. Mas o travesseiro, quando você deita a cabeça... Você com você mesmo. Olha, não tem quem não tem aquelas, por mais que enrole, não, mas não foi eu, mas é por causa dele, é por causa de outro, mas vai buscar. Deus é perfeito. Deus colocou essa divina luz da consciência em nós justamente para isso. Então pode ter certeza. Todos temos. Então, seguindo, donde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e os fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como na necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento, e portanto a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Sim. Ou seja, nunca é tarde, né? Para começar. É aquela frase do Chico, né? Você não pode voltar atrás e mudar, né? Sim. Mas você pode continuar e recomeçar cada dia, né? E mudar todo dia.
Aqui me veio, né? A importância da nossa vida, desse bem precioso que Deus nos deu, até o seu último milésimo de segundo, até o seu último pulsar no coração, seu último suspiro. Pois ali, às vezes, no último segundo, você tem a chance de se arrepender. É um tema delicado, né? Um tema que eu tinha iniciado um estudo para formar uma tese no direito, e depois eu parei meu curso por problemas de saúde e parei com a tese. Mas eu vinha buscando o porquê os benefícios e as maléficas da eutanásia, né? Porque na parte prática, né, a pessoa está ali sofrendo, não é muito melhor você dar um basta no sofrimento da pessoa que está sentindo dor, que não tem mais como recuperar, né? Então eu pesquisei e realmente na parte prática, na parte aqui dos homens, né? Às vezes dá até como compaixão, né? Mas aí na parte espírita, né? Na parte da nossa religião, eu falei, mas por que não, né? Por que é condenado? Por que não podemos dar esse alívio, né? Abreviar, né? Abreviar esse sofrimento, né? Aí foi só uma resposta, bastou. Essas dores, esses sofrimentos vão tirar muitos e muitos anos de sofrimento futuros. Vai dar a chance de, no último suspiro, no último milésimo de segundos, o verdadeiro arrependimento. E ele resgata, né? E ali resgatará vidas e vidas de sofrimento. Das próximas reencarnações. Das próximas reencarnações. Então, aqui quando falou que me tocou, e nunca, né? O trabalhador não pode, o preguiçoso diz, já perdi o dia, não adianta mais começar o trabalho, né? Mas para aquele que acredita no seu trabalho, perdeu o começo do dia, mas tem a noite, tem o dia seguinte, né? Tem uma hora que seja, ou minutos, vamos dar início e vamos trabalhar, né? Não interessa o que passou, vamos se arrepender, vamos começar. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para nós nos arrependermos dos nossos erros e começarmos a trabalhar e a seguir o caminho mais reto possível, conforme os desígnios de Deus, conforme os valores cristãos, né? Honrar a família, honrar o trabalho. É muito importante. E quanto mais cedo começarmos,
maior a chance de conseguirmos resgatar o máximo possível das nossas aflições que nós mesmos procuramos. E nunca desistir. Nunca desistir, jamais. Aí temos agora as causas anteriores das aflições, né? Isso. Nós temos tempo, Felipe? 40? Vamos até o item 6, é isso? Meia dúzia? Isso, o item 6. Onde está o item 7? Aí, vamos fazer o item 6. Aí nós começamos no item 7. Dá tempo? Pode seguir? Vamos dar início a isso. Então agora as causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aqueles que tiram os infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Como eu havia falado, né, anteriormente, o que eu falo geralmente, essas causas anteriores, né, então nós trazemos já no espírito e no corpo, né, às vezes já temos a marca aqui no corpo. E que nós já firmamos no outro plano. E que firmamos isso, o compromisso. Nós pedimos. Eu falei, o corpo já é nos moldado. Nos em vir da forma que nós pedimos. E o corpo já é moldado para as nossas necessidades. O que nós temos que passar aqui. Mas tem outro porém. Os pais também tem que passar. Sim. Então você tem que vir na família certa. Família. Então, é uma dinâmica. E aí nós dizemos que quando falamos que Deus não cai uma folha, né? Sem a vontade de Deus. Sem a permissão dele. Né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. É uma dinâmica que tudo tem que se encaixar perfeitamente. São engrenagens do universo que se encaixam na perfeição. Quantos pais ou melhor, não tem pouco como pais, quantos casais que por algum motivo não querem filhos e se desfazem uma gravidez, se desfaz de uma criança, às vezes que nasceu, mas não querem. Aí depois, em outras encarnações, vai ter que amar mais. Aí vai vir aquela criança que vai precisar da sua atenção por toda a vida, por todos os minutos. Aquela criança perfeita que você não quis numa vida passada, vai ser essa agora, daquele espírito que precisa dessa atenção, desse carinho, que precisa passar também pelas suas dificuldades, mas que também vai fazer os pais terem o dobro, o triplo do amor, da atenção do que teria com uma criança. Porque é um ciclo, né? É um ciclo. Então aí vai se encaixando. Vai se encaixando.
Tem uma história, uma noite você sabe, em uma noite eu tive uma história toda que eu preciso pôr isso no papel. Uma história muito linda. Dá um livro lindo. E nessa história, os pais perderam os filhos ainda novos, com câncer raro. E o patrão, que era muito amigo deles, eles eram caseiros de fazenda. O patrão perde a vida com a esposa. E os filhos, quando eles eram compadres, eles ficam com os filhos novos dos patrões. Mas o porquê disso tudo? Em vidas passadas eles não quiseram os filhos. Fizeram aborto. Então eles tiveram as crianças e perderam. Para sentir a dor da perda. Mas os filhos, os verdadeiros deles, eram os filhos do patrão espiritual. Então é uma história muito linda, muito complexa, não vai dar pra mim falar aqui, mas só pra gente ver a dinâmica, ter uma noção, sabe? Então, mas resumindo é o que eu falei, o que você plantar você vai colher, né? Não tem fazer escondido, não tem como passar a perna, né? Em Deus. Não tem como enganar, né? Não tem. Nem não tem. a si mesmo. Nem a si mesmo. Então, nossas aflições, nossos males, sempre foi plantado por nós mesmos. Nós plantamos, nós adubamos e agora nós vamos colher de um jeito ou de outro, né? Então, o que eu falei, quando é de vidas passadas, geralmente a gente já traz na carne, né, dizendo assim. E também no espírito. Vamos ver o que mais tem para frente. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, estes seres, tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sobre o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação revogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz que lado está a justiça de Deus.
Por isso que para o espírita nós temos essa explicação e essa compreensão. Pois aqui diz, se não acreditássemos nas nossas vidas anteriores e vidas posteriores, não acreditávamos na reencarnação, então que Deus é esse? Né? Uma criança nasce perfeita, outra criança nasce com seus males, mas por causa de pecado? Por causa de pecado de quem? Dos pais? Dos avós? Dos tataravós? Como uma criança vai pagar pelos pecados de outro? Então que Deus seria esse? Né? Como que Deus queria escolher para um uma coisa boa, para o outro uma desgraça, sendo que não tiveram ainda tempo de fazer nem o mal e nem o bem. São crianças, nenê. Ah, mas o pai, mas a mãe. Deus não iria colocar uma criança para pagar os males de um adulto. Ou que justiça seria essa? Então, para nós é muito mais fácil de compreender. Pois como falamos, a nossa alma não nasce junto com o corpo, não é na hora do nascimento. Nossa alma já vem de muitas e muitas reencarnações, né? Então já fizemos muitas coisas certas e muitas coisas erradas. E na justiça perfeita de Deus, e ainda na sua benevolência, que eu sempre digo, se tudo que colhemos de ruim, pode ter certeza que é o mínimo que estamos colhendo, porque Deus é benevolente. Sempre de todos os males, sempre vai ser o menor que vamos colher. O Chico fala, ele né? Pedia, né? Pedia para que não mandasse as nossas provas de uma vez só, mandasse elas parceladas para a gente poder resgatar, né? Parcelado, porque se ele mandasse todas as nossas provas de uma vez, nós não iríamos conseguir. Não iríamos dar conta, né? Mas Deus é justo, é perfeito, é benevolente, e cada cruz que carregamos, cada um a sua, pode ter certeza que é a mais leve possível. É a mais leve, pra gente sempre, poder pagar. Sempre. Para nós termos como carregá-la. Por isso que aqui fala, né? Pode ser da encarnação passada ou da outra. Ou de outras. Né? De outras vidas. Então, assim, a gente vai... Nós vemos de uma longa caminhada, sabe? Onde nessa caminhada, às vezes, pegamos desvios errados, né? Às vezes nos atrapalhamos. Tem um caso que até eu já contei pra você, que eu achei muito engraçado, que até eu não vou lembrar o nome, se é André Luiz, se é Bezerra de Menezes, um espírito assim conhecido, né? Que ele tá desencarnado, ele já passou a vida aqui terrena, já tá no plano espiritual. E lá no plano espiritual todo mundo trabalha, todo mundo estuda, ninguém fica parado, né? Ocioso lá. Então, onde ele estava lá, então aí apareceu uma oportunidade dele fazer um curso para melhorar, né? Para ter mais sabedoria, né? Para ter mais conhecimento. E aí ele comentou com as pessoas lá que ia fazer o curso, e aí, nossa, é mesmo, vai lá fazer o curso para você trazer coisa nova pra gente poder aprender mais e não sei o quê. Aí, como todos, assim, a gente quando vai fazer um curso, a gente tem que se inscrever, né, tem que dar o nosso nome lá, tem que fazer a inscrição, né, tem que ver se tá tudo certo para você poder fazer o curso. E aí, ele todo empolgado foi lá e deu o nome dele na hora de fazer a inscrição pro curso.
Aí bateram lá o nome dele. Lá é como aqui, sabe? Diz, mas tá contando. Lá é como aqui. Bate o nome lá e tem a nossa ficha. E aí bateram o nome da... Não lembro de qual era, mas eu vou Mas pesquisar. era conhecido. Era conhecido. E aí bateu o nome dele lá. Negado. Não, deve ter alguma coisa aí com problema no sistema. Problema no sistema. Tem alguma coisa com o arquivo, tá errado. Aí bateu, bate de novo. Aí foi. Aí não, deu negado. Mas como? Aqui não erra, lá não erra como aqui, né? Uhum. Então lá é certo. Mas como? Ah, tem uma pendência. Essa pendência era uma pendência que ele precisava resgatar. Aí chegou lá e puxou o arquivo. Ó, então, quando a gente tá no plano espiritual, nós temos tudo registrado. Se nós não lembramos de imediato, nós temos os nossos arquivos do que nós fizemos. Aí essa pessoa chegou lá e falou, então, tá aqui. A sua questão é essa com fulano. Então você não vai. Até você resolver conseguir resguardar. essa questão, essa pendência. E não foi pro curso. Então, é interessante, porque quando nós não lembramos não temos a consciência, né? Nós somos ainda lembrados. temos os arquivos lá que somos cobrados. Lembrados. Então, é incrível isso. Né? Então a gente pode alegar insanidade. Como é que é? A Marcela tem um termo que ela fala que é muito engraçado. Falta de conhecimento. Ficar completamente à parte, fingir que não tá acontecendo nada, viver naquele mundo da fantasia. Fingir demência. Né? Exatamente, fingir demência. Não adianta. Não adianta. Você vai chegar lá, vai fingir demência lá, mas não vai ter jeito. Não tem jeitinho. Não tem facilidade. Não tem preferência. Conseguir saudar suas aflições, suas causas que aflitam. Né? Encerramos aqui ou não? Ainda falta um pedaço. Vou chegar no item 7, né? No item 7. Nossa, eu não fiz a minha marcação aqui onde nós paramos, ó. Acho que nós paramos na justiça de Deus. Né, Felipe? Você ri, né? Ó, eu acho que nós paramos na justiça de Deus. Cadê? Aí seguindo. O homem não é, portanto... Sim, é isso mesmo. Punido sempre ou completamente punido, olha. É o que a gente falou. Na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Ok. Então, e aí fica o item 7 para o próximo estudo. Eu vou marcar. E agora você marcou, né? Agora não vai perder mais. E aqui diz, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Sim. Então, hoje o que tinha para falar é exatamente isso. Estamos passando aí por tempos nebulosos. Mais uma vez pedir muita oração para todos. Isso não é só o Espiritismo que está pedindo. Todas as religiões. E lembrando que nós respeitamos a todos, né? E todas as religiões estão pedindo muita oração. Porque o mundo está aí em uma guerra espiritual sem
acho que dos tempos modernos esse nunca foi igual. tão evidente, né? O conflito mundial, uns tentando segurar, tentando que não se alasse, não vire uma guerra mundial, outros querendo que mais países entrem no conflito, virando aí. Então fica essa briga. Sabemos que o mal quer mesmo o caos. O mal, para ele se fortalecer, é sempre no sofrimento, na dor, na descrença, no pânico, no medo. Sabe? Uhum. Então, pedimos aí muita oração. Nosso país, estamos aí em tempos muito tristes, muito para qualquer pessoa de bem, para qualquer, não é falando de política por si só, porque não é mais política, é o bem e o mal. Para qualquer pessoa de bem, independente de que lado da política, ou se gosta de política ou não, ou para que lado pende na política. Não é esse mais o caso. O caso é o bem contra o mal. Então, é assim, assustador o que está acontecendo, sabe? É muito triste. Nosso país, ladeira abaixo. Pessoas de bem sendo punidas, enquanto as pessoas que só fazem o mal, que só plantam o mal, a desordem, estão impunes. E além de impunes, estão no poder. Então, a gente cai nas baixas vibrações. E é aí que a gente acaba cada vez mais ficando mais à mercê do mal. Então não deixe a esperança acabar. Não deixe se contaminar com tudo isso que está acontecendo. A revolta, ela não tem como. Qualquer pessoa de bem se revolta numa situação dessa. Mas levamos o pensamento a Deus. Sabemos que isso é transitório, que é rápido, que não vai ser duradouro. Hoje pode achar que o mal está ganhando, mas o mal nunca vai ganhar. Nunca vai prevalecer. Nunca vai prevalecer. É um estado momentâneo. É momentâneo. E lembre-se, às vezes Deus deixa o mal na evidência para favorecer o bem. Às vezes o que a gente achava que era o bem, ou que não se importava com o bem, não se importava com nada, né? Que o nosso país, assim, muitas vezes não se importava com nada, não quero saber de nada, não quero nada, é só assistir novela e tomar a sua cerveja e comer a sua carne no final de semana. Precisou o mal prevalecer, precisou tirar a sua cerveja, tirar a sua carne, tirar a sua liberdade, pra gente ter noção do que realmente está acontecendo. Abrir os olhos, né? E aí eu tenho certeza que o bem vai vir com força. Então não deixa cair as vibrações, nem aqui no nosso país, nem do que está acontecendo no mundo. Sabemos que para arrumar, a poeira vai levantar, a sujeira vai aparecer, mas não existe uma casa limpa se não fazer a bagunça primeiro, né? Se não tirar tudo do lugar, se não espantar, não tirar a cera de aranha, se não levantar a poeira para depois vir limpando, né? Então isso não vai ser duradouro. E vamos
sempre ter em mente Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, Jesus que é o nosso governante aqui da terra. E peça sempre para estar junto de vocês, seus anjos da guarda, Espírito de luz, sempre seus entes queridos, que já estão no plano espiritual, vai estar sempre junto de vocês, assim como nós pedimos para nós, né, Fábio? Sim. Peça sempre que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que possa dar força aos nossos anjos da guarda. Seja grato pelos seus anjos da guarda. São espíritos de luz que cuidam de você, que têm esse compromisso antes mesmo de você reencarnar. Seja sempre grato a eles. Agradeça, assim como você agradece a Deus. Agradeça aos seus anjos da guarda. Escutem através dos seus sonhos, através de suas intuições. Obrigado. Através de suas intuições. Às vezes você acha que esse pensamento veio à toa na sua cabeça, ou você que pensou, você teve a ideia. Não. São seus anjos te ajudando. Para ideias boas. Ideias boas. Ideias que boas. Eleva que eleva. Moral, que eleva. Caráter. Você acha que foi você que. Aquela luzinha, né? Nos desenhos, né? Que faz tum. Acho que foi você que acendeu aquela luzinha sozinho. Mas nunca estamos sós. E se tiver ideias ruins, você já sabe que você está mal acompanhado. Mal acompanhado. E aí, leva o pensamento a Deus e pede também. Uhum. Para que esses irmãozinhos se afastem, que sejam levados a um lugar que melhor possam ser acolhidos, sabe? E que deixe você em paz. Aqui eu só até queria passar. Sim. Que a gente está vivendo em momento de transição, para a gente não nos iludir. Esse momento de transição é onde as pessoas elas estão mostrando o que são. Sim. Elas mostram o que são. Ela mostra o seu valor. Ela mostra a sua personalidade. Ela mostra o que ela é de fato, né? Então a gente não se iluda, né? E tem esse discernimento de estar filtrando, porque nós jamais escaparemos das consequências das nossas faltas. Sim. Então é muito importante isso. Hoje está às claras. Quem tem olhos que veja. Né? Então, é muito importante, porque está muito às claras, né? E os momentos atuais estão... parece que o mal está prevalecendo, mas é ilusão, né? Nós temos que pedir que tudo isso vai... É para todos querendo o bem e ele vir forte, né? Exatamente. Então, né? Deixa eles achar que estão ganhando. Parece. Mas tenho certeza que é rápido e que vamos voltar, o bem vai voltar com muita força. E o que você falou, e as máscaras vão cair. Não, já estão às claras. Porque quando você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você quer conhecer uma pessoa, não é quando ela está na dificuldade. É quando está na abundância. Abundância. Né? Na abundância. Quando ela tem poder. Uhum. Ou acha que está no poder. Ou acha, né? Aí você conhece a pessoa. Né? Aí você conhece. Então, quando essa sensação que o mal está ganhando, aqueles que o desejam, né? Põem suas asas de fora. Sim. Não conseguem se conter. Não. São felizes. Ficam radiantes. Festejam com a desgraça alheia. Festejam com o sofrimento. Né? Festejam com a fome, com tudo que está acontecendo. Com as guerras, com as mortes. Né?
E é só observar. Então as pessoas não conseguem se segurar. É um poder tão forte, né? É um sentimento. Um sentimento tão poder forte que ficam radiantes. Então, divide. O mundo está dividido entre o bem e o mal. Uhum. Não é mais política, não é mais time. Não é nada disso. Não é camisa. É a força, né? Então, não se deixe levar. Não acha que está acabando. Não se deixa cair. Não caiam vibrações, não cai o pensamento, ruins. sabe? Por mais revolta que dê, tenha no coração, Deus sabe que isso vai passar rápido, sabe que vai dar a volta por cima. O bem sempre vence e vai vir mais forte do que nunca, porque agora todos vão querer que o bem vença, porque é tanta dor, é tanta tristeza, é tanta insegurança, né? Agora todos vão pedir, suplicar para o bem. E assim, vamos deixando um abraço para todos, né? Desejar muita paz, né, Fábio? Para todos. Paz. Que Deus possa abençoar, iluminar a vida de todos. Agradecer muito por estar junto com a gente, seguindo nossos estudos, né? Nas nossas reuniões. É muito bom poder contar com vocês e só pedir isso, muita saúde, muita paz, né? Muitas bênçãos, muita luz na vida de todos vocês. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado por tudo. Fábio, obrigado mais uma vez, juntos. Obrigado, Felipe. A nossos irmãos espirituais, obrigado a todos que puderam estar presentes, nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo. Muito bom. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais.